Sejam bem-vindos ao nosso canal. Hoje vou apresentar para vocês o relato da jornada do presidente Costa e Silva pelo umbral. Ajude nosso canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando, compartilhando para os seus amigos e doando qualquer valor através do botão Valeu. Caros amigos e irmãos, obrigado pelo acolhimento nesse lugar de luz. Agradeço a Deus e a nosso Senhor Jesus Cristo. Escrevo estas linhas com o coração espiritual ainda tomado por emoção. Não falo mais com a voz da autoridade, nem com o peso das patentes, tampouco com orgulho dos cargos que ocupei na terra. Falo agora como espírito em aprendizado, como alguém que atravessou o grande portal e precisou finalmente encarar a si mesmo, sem fardas, sem discursos e sem justificativas. Meu desencarne não foi um rompimento brusco com a matéria. Foi lento, silencioso, como um apagar de luz que insiste em piscar antes de se render à escuridão. O corpo falhava, a mente oscilava e eu sentia, mesmo sem compreender, que algo maior se aproximava. Quando o último suspiro foi dado, não senti medo, senti alívio. A dor física cessou e por alguns instantes acreditei que tudo estava terminado. Enganei-me. Despertei ainda ligado ao ambiente terreno. Vi médicos, vi familiares, ouvi choros contidos, palavras ditas em voz baixa. Reconheci o lugar. Reconheci os rostos. Reconheci meu próprio corpo, agora inerte, deitado como um uniforme abandonado após a batalha. Estranhei a leveza, mas também a confusão. Eu estava ali, mas não estava. Acompanhei meu velório. Estive presente durante todo o tempo. Vi amigos antigos, companheiros de jornada, homens com quem compartilhei decisões, caminhos e silêncios. Fiquei sinceramente tocado ao perceber quantos vieram se despedir. Havia respeito, havia saudade, havia também olhares difíceis de decifrar. Alguns traziam carinho, outros traziam peso. Mesmo assim, meu coração se alegrou. A presença de tantos me fez acreditar, ainda que por instantes, que minha passagem pela terra havia valido a pena. Ouvi discursos, homenagens, palavras solenes. Ouvi meu nome ser repetido com honra. E confesso, irmãos, que naquele momento ainda me deixei embalar por esse reconhecimento. Ainda carregava comigo a ilusão do cargo, da importância, da imagem construída. Mas a verdade não tarda a se apresentar. Quando chegou o momento do sepultamento, acompanhei o cortejo até o fim. Caminhei ao lado do caixão como alguém que segue a própria sombra. O céu estava pesado, o chão parecia mais frio. Quando o caixão começou a descer a sepultura, algo mudou dentro de mim. Não foi apenas emoção. Foi como se forças invisíveis se movessem ao mesmo tempo. No instante em que a terra começou a cobrir o corpo, senti um puxão profundo, violento, irresistível. Não era o chão que me chamava, era algo abaixo dele. Enquanto o caixão descia, eu também descia, não com o corpo, mas com a alma. Fui sugado para regiões que jamais imaginei existir. A luz foi ficando distante, os sons da terra se apagaram, e o que surgiu diante de mim não era fogo nem demônios como muitos imaginam, mas um ambiente pesado, escuro, denso, onde o ar parecia feito de culpa, medo e dor. Ali compreendi pela primeira vez o que os livros espirituais chamam de umbral. No umbral não há juízes com martelos, nem sentenças declaradas. A consciência, e ela pesa mais do que qualquer punição externa.
Ali cada pensamento se materializa, cada escolha retorna, cada silêncio se transforma em voz acusadora. Não havia alguém me apontando o dedo, era eu mesmo que não conseguia mais desviar o olhar do que fui. Passei a reviver cenas da vida terrena, decisões tomadas em salas fechadas, ordens dadas sem ver os rostos de quem seria atingido, palavras duras ditas em nome da ordem, assinaturas que pareciam simples no papel, mas que ecoaram em lares, em famílias, em destinos interrompidos. Não vi sangue, mas senti dor. Não ouvi gritos, mas carreguei o peso deles. As perseguições que autorizei, mesmo acreditando agir pelo bem, surgiam diante de mim como sombras persistentes. Não me acusavam com palavras, mas com sentimentos. Medo, angústia, desespero. Havia apenas consequência. Ali compreendi que não é a intenção que pesa, mas o efeito. Não é o discurso que conta, mas o impacto real na vida do outro. E quanto mais tentei justificar, mais o ambiente se tornava pesado ao meu redor. Não estava sozinho naquele lugar. Havia muitos como eu. Espíritos que exerceram poder, que decidiram sobre a vida alheia, que confundiram autoridade com razão. Cada um preso em sua própria criação mental. Alguns gritavam, outros se revoltavam, outros permaneciam em silêncio profundo. Eu caminhei entre eles, não com os pés, mas com a mente, sentindo que aquele lugar vibrava exatamente na frequência do que carregávamos dentro. O tempo ali não é contado como na terra. Não sei dizer quanto permaneci. Sei apenas que houve um momento em que o cansaço moral foi maior do que qualquer orgulho que ainda restava. Foi quando, pela primeira vez, fiz uma prece sincera. Não pedia absolvição. Pedia entendimento. Pedia ajuda para mudar. Foi então que a escuridão começou a se mover. Senti a presença de guardiões, não como figuras ameaçadoras, mas como forças firmes, equilibradas, que conheciam profundamente aquelas regiões. Espíritos que muitos na Terra chamam de Exu, com medo ou preconceito, mas que ali se mostraram trabalhadores incansáveis da misericórdia divina. Entre eles, um se destacou. Forte, sereno, com o olhar que atravessava sem ferir. Chamavam-no tranca-rua. Não falou muito, não precisava. Sua presença impunha respeito e segurança. Ele não me julgou, apenas me estendeu auxílio quando percebeu que eu estava pronto para ser retirado daquele estado. O resgate não foi imediato nem simples. Houve resistência dentro de mim. Partes do orgulho ainda lutavam para permanecer, mas com firmeza e paciência, fui conduzido para fora das zonas mais densas. A cada passo, o ambiente ficava menos pesado. A dor não sumia, mas se tornava suportável. Fui levado até os limites de uma colônia espiritual. Ali não entrei imediatamente. Antes fui recebido por um espírito chamado Antônio. Simples no falar, profundo no olhar. Ele me acolheu sem formalidades, como quem recebe um doente cansado de lutar contra si mesmo. Passei por tratamentos que muitos espíritos recém-chegados conhecem. Fui amparado, orientado, instruído. Revivi novamente minhas escolhas, mas agora com acompanhamento, com explicações, com possibilidade de compreensão e aprendizado. Aprendi que ninguém é condenado para sempre, mas todos são convidados a reparar. Demorei a aceitar minha nova condição. A disciplina militar ainda pulsava em mim. Queria regras claras.
ordens diretas. Mas ali aprendi que o trabalho espiritual exige algo mais profundo: humildade. Aceitar que erramos. Aceitar que precisamos reaprender a servir. Com o tempo fui sendo preparado para atuar, não em cargos de comando, mas em tarefas de auxílio. Por minha experiência, por minha resistência, por minha capacidade de enfrentar ambientes difíceis, fui convidado a trabalhar ao lado desses mesmos guardiões que me resgataram. Voltei às zonas profundas do umbral, agora não como prisioneiro, mas como trabalhador. Hoje atuo ao lado de Exus no resgate de outras almas. Espíritos endurecidos, perdidos, revoltados, muitos deles antigos líderes, políticos, militares, homens e mulheres que exerceram poder sem amor. Vejo neles o que fui, e talvez por isso consiga me aproximar sem julgamento. Aprendi que o verdadeiro comando é servir, que a verdadeira força é levantar quem caiu, que não há vitória sem compaixão. Aos brasileiros que leem estas palavras, deixo uma mensagem de esperança. Sei que muitos olham para a política com descrença, raiva e cansaço, e com razão. Maus espíritos realmente atuam nesses ambientes, alimentando corrupção, vaidade e ambição. Mas não estão sozinhos. Espíritos bons, trabalhadores da luz, atuam intensamente para libertar este país das amarras da corrupção. Há um movimento silencioso, firme, constante, para que a verdade venha à tona, para que os corruptos respondam por seus atos, para que aqueles que ferem o povo sejam afastados e responsabilizados. Nada fica oculto para sempre, nem na terra, nem no plano espiritual. Que cada um faça sua parte, que cobrem, que fiscalizem, que orem, que escolham com consciência. O Brasil tem futuro, mas ele começa na transformação moral de cada espírito, encarnado ou desencarnado. Recebam meu abraço fraterno, não mais de um general, mas de um irmão em aprendizado. Que Deus nos fortaleça no caminho da reparação, da justiça e do amor. Arthur da Costa e Silva. Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar e compartilhar para os seus amigos.